Você precisa ouvir algo. Você precisa ouvir algo. Você precisa ouvir algo. Você precisa ouvir algo. Você. Eu preciso receber isso aqui. Cansaço no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da luta. Talvez eu vou até falar de algumas coisas que você vai falar aqui. Isso em algum momento vai nos acarretar, isso em algum momento vai chegar sobre nós, mas resta saber como é que nós vamos receber essa informação, como é que nós vamos passar por ela. Ontem, quando tivemos a oportunidade de ir na casa do Leandro, a gente pode ver que nem tudo que a gente passa é pior do que o que os outros estão passando. Recebemos uma chamada para ir orar pela vida de um rapaz, 43 anos, cirurgia nos 2 joelhos, 23 cirurgias foram feitas. Isso já tem desde 2009, né? E uma das pernas, os pinos, um tá para fora, saindo secreções, o outro tá sequinho. Só que quando um seca, o outro abre, quando o outro abre, um seca. E o camarada já não se aguenta mais de dor, a pomada que ele usa lá é pomada para cavalo. Teve um tempo de depressão, um tempo onde por 2 vezes tentou tirar sua própria vida. Entrou num tempo em que o casamento também se foi. Mora ele, o cachorro e o gato. Sua área financeira também está extremamente arrebentada, porque depende dos órgãos e também foi cortado. E aí às vezes a gente que está aqui, todo pronto, todo firme, todo forte, trabalhando, conseguindo, a gente começa a rabugentar, a gente começa a reclamar. E eu não sou contra isso não, mas quando a gente se depara com uma condição como essa, a gente vê que a nossa condição, cara, mas nós temos o direito de nos cansar. Mas eu quero dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Subirão alto com asas, como águia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O profeta Elias, ele se cansou no meio de todo o processo. Ele se cansou e teve medo. E às vezes dá um medinho, não dá? De que a gente não vai conseguir passar, né? Às vezes dá um medo de que a condição contrária que vem sobre nós, a gente não vai conseguir passar por ela. O peregrino está passando por essa condição contrária há 2 anos. E está passando. A Igreja de Cristo sobre a Terra, ela tem passado por diversas situações. A Igreja, ela se mantém segundo os padrões que Deus nos entrega, porque depende de mim, depende de você, de você, de você, de você. Essa casa, por exemplo, ela depende de nós. Ela depende das pessoas que aqui estão. Nós não recebemos nada do governo. Era bom se recebesse, mas nós não recebemos. Recebe imposto. Pelo menos alguma coisa, né? Mas não dá pra gente tentar correr e fugir e se esconder daquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. Então, que nessa noite, cansado sim, mas não desanimado, abatido, mas não destruído. Amém. Que nós venhamos nos levantar, nós venhamos nos buscar força onde não tem. Amém. Sabe por quê? Quando Elias se cansa, quando ele fica com medo, quando ele sai correndo para debaixo do zimbro, quando ele vai para debaixo da árvore, porque ele sabia que algo poderia acontecer com ele de uma forma muito pior. Ele vai correr, ele se esconde, ele mete o pé, mas o Senhor envia um anjo. O Senhor envia um anjo para alimentá-lo, o Senhor envia um anjo para dizer para ele: eu
quero dizer para você: levanta, come, porque a caminhada ainda é longa. Esse é só o começo daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. E eu creio que somos chamados para transformar. Amém? Amém. Eu não quero pregar hoje não, eu quero pregar na tarde. Vem pra cá, Nath, vem trazer uma palavra pra gente. Já, meu irmão. Hoje é assim. Fica aqui. Você deu até calor. Que se eu for com essa, vai dar calor. Olha, ela já veio apropriada com as armaduras. Ó, troca até as armaduras. Você viu, Vida? Tem que ser mais leve, entendeu? Trocou até as armaduras. Pode ser pesada pra... Jeová. Colocou aí uma armadura mais leve. O Senhor está no controle de tudo. Nós aqui não entendemos. Tem pessoas ali, ó. Também vai ter um monte ali, mas tem pessoas ali, ó. Ali, ó, sai daquele lugar, tá vendo? Que elas precisam ouvir o que sai dos seus lábios hoje. Amém. E eu tenho certeza, você será impactado pela graça e pela glória do Senhor. Amém. Vem pra cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida da minha irmã. Eu oro pela vida da Natália. Amém, claro, Senhor. meu Deus, que a graça do Senhor se descorra sobre ela nessa noite. Amém. Da vitória, a graça, cuida de tudo aquilo que é dela enquanto ela estiver aqui ministrando a tua mensagem. Usa ela com poder e graça, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. A paz. Paz para quem está aqui, a paz para quem está aí no online. Se não estiver assistindo agora, vai assistir depois, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, a Lê, que disse que estaria no online assistindo, se está, não sei. Mas ela, a Alessandra, é uma bênção. A gente tem conversado aí esses dias. E ela tem falado coisas que tem me edificado o meu chamado. Eu acho que esse é o meu chamado, né? Posso ter dúvida mais, né? Não posso mais ter dúvida. E é muito bom a gente ouvir, a gente poder reconhecer na vida das pessoas aquilo que o Senhor faz através dela e também quando nós somos reconhecidos, porque isso é importante. A Alessandra hoje não só a Alessandra, mas hoje foi um dia muito específico que o Senhor falou comigo. Eu estava muito sensível hoje em relação a várias coisas, porque quando Deus quer falar, comigo funciona assim, posso ter o que fazer. Eu acordo chorando, estou almoçando chorando, estou fazendo minha unha chorando, é uma loucura. E aí o Senhor usou várias pessoas em situações, não só essa semana, mas hoje especificamente para falar comigo, para edificar minha fé, para edificar as minhas forças, para edificar tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, porque às vezes a gente fala conosco mesmo e às vezes acha que não tem uma confirmação, não é que não tem uma confirmação, mas a gente vai seguindo a vida e com tudo isso que foi falado, né, o cansaço, o desânimo e várias coisas que acontecem, a gente precisa de um vigor e às vezes esse vigor vai vir através de alguém, vai vir através de uma palavra. Então o Senhor me edificou hoje, me fortaleceu através da lei, através dos pastores, através de ministrações, através de coisas pequenas, mas depois eu vou explicar para vocês, mas que não são tão pequenas. Amém, obrigada. E outra coisa que eu queria dizer, tô tremendo. Amém, glória a Deus. Outra coisa que eu queria dizer é que, compartilhar com vocês, né? Hoje foi a ministração mais rápida que eu fiz da vida, viu? Eu falei assim, eu acho que eu tô sendo testada, não é possível. Mas eu não vi como algo assim, tipo, vou colocar alguém pra ministrar lá. Não, eu vi realmente o Senhor me preparando para os de repente da vida, né? E é assim, então a gente vai vendo que a cada dia que passa, ou cada coisa que a gente vai vivendo com o Senhor, Ele vai capacitando a gente. E a gente vai subindo, não é subir degrau para ser grande, ou, sabe, querer se achar, coisa do tipo, não.
é para capacitar a gente para os de repente, para coisas rápidas da vida que vão acontecer. Algumas serão lentas, então a gente vai ter mais tempo, mas algumas vão ser muito rápidas, entende? Quando, um exemplo que eu vou dar para os irmãos, né? Aconteceu de vocês irem lá na casa do irmão. Pode acontecer um momento do Senhor pedir pra gente fazer algo ou servir a alguém e aquilo vai ter que ser para aquela hora. Não vai poder ser para amanhã, entendeu? A gente não sabe se o amanhã vai chegar, a gente não sabe se aquela pessoa vai estar lá. Então a gente precisa estar atento com esses de repente. Hoje eu não estou preparada. Cara, você vai ter que estar preparado. Jesus. Entendeu? Você vai ter que estar preparado. Não tem o que fazer. Então a gente tem que pensar nisso. Alguém vai se manifestar para o nosso de repente. Mas às vezes a gente vai ter que se manifestar para o de repente que Deus vai querer fazer através da nossa vida, para a vida de alguém. Amém. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E essa ministração, o pastor me chamou, né? Pediu para eu ministrar hoje. E eu orei, né? Pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu sei que tem tantas coisas para ser faladas nessa vida, né? Nesses dias, mas fala algo que o Senhor tocou. Eu vi várias experiências, né, no dia, então a gente precisa filtrar o que é, né? E aí o Senhor falou assim, tem coisa pra falar, vai expressar, né? Vai manifestar isso que você vive, porque é bom, né? A vida é difícil, mas a gente também precisa falar das nossas experiências reais com o Senhor. A gente precisa usar ministrações das nossas experiências vividas no ontem e no hoje, o que ainda a gente vai viver. A gente precisa testemunhar. E às vezes não é uma experiência talvez não tão boa, mas vai servir, porque as experiências ruins, quando a gente vê Deus nela, a gente também consegue ministrar. A gente também precisa testemunhar. Eu vou relembrar aqui de quando eu testemunhei sobre a experiência que eu tive quando minha mãe morreu. Era uma situação difícil, mas eu tive uma experiência muito boa com o Senhor. Ele me ensinou algo ali naquele momento, veio de um corpo. Entende? É até estranho falar disso, talvez com naturalidade, mas eu aprendi isso, porque o Senhor precisou me mostrar isso. Ele precisou me mostrar, me levar a essa profundidade, me levar nesse nível. Por quê? Porque vai haver muitas experiências difíceis. Não foi só aquela, já teve outras e terão outras e outras e outras. É difícil a gente ir lá e dar uma palavra num velório. Então pode ser que esse dia comigo venha acontecer. Eu já sei que com o pastor, com algumas pessoas já aconteceram. Eu já tive que praticamente ministrar no velório do meu pai e da minha mãe. Eu já tive, mas não tive a experiência de fazer isso em outra família. Não é bom, mas nós precisamos refletir, porque as experiências ruins faz a gente refletir, a gente amadurecer, a gente crescer. Então isso é muito bom. Então, Senhor, que ainda que a gente passe por momentos difíceis, nos deixa ter essa experiência de aprendizado e para a nossa transformação diária. Porque o Evangelho, viver o Evangelho é ter momentos bons, mas na maioria deles são sacrificantes. E quando a gente se sacrifica é para algo maior. É para viver a vontade de Deus, é para entregar isso para Deus. Mas que todo esse sacrifício seja com amor. Que a gente olhe para essas feridas, para essas dores e consiga extrair o que o Senhor quer falar conosco. Então nós oramos, Senhor, esta noite para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez ao meu coração, como o Senhor tem feito, como o Senhor fez hoje, poderosamente. Obrigada, Jesus, por me restaurar, renovar as minhas forças. Eu ainda continuo precisando e eu sei que o Senhor fará na minha vida e na vida também dos meus irmãos. Amém. Porque eu me compadeço, eu não consigo talvez viver aquilo que eles estão vivendo, não consigo sentir na pele, mas eu me compadeço e eu intercedo pela vida deles, para que eles possam ser renovados também, serem edificados através de palavras, de orações, de intercessões e de pessoas também. Às vezes a gente vai ser edificado não só por alguém que está aqui no púlpito, mas alguém que está no oculto, alguém que mandou uma mensagem para você, alguém que se prontificou a viver algo por você, doou tempo por você. Então essas pessoas também são usadas. Não é, lembre-se, nós sabemos disso, pode parecer uma palavra clichê,
Mas isso não vem só do altar. O Senhor prepara várias pessoas. Em nome do Senhor Jesus, então que o Senhor nos apresente cada uma delas, para que a gente venha se fortalecer, ser uma rede de apoio e crescer e avançar o reino. Amém. Bora para a palavra, porque foi só o começo. Amém. Introdução. Eu vou ler o texto. Marcos 10, 40 e... Eu vou ler Marcos 10, 35 ao 45. Ele é só uma parte, mas eu vou ler tudo. Bora tomar água para falar bastante. E aí foi isso, tá? Lembrando que hoje foi a palavra mais rápida que eu tive que fazer. E quando eu tava no celular, eu tava escrevendo. Enquanto a amiga tava chamando, pedindo não sei o que, eu tava escrevendo. Enquanto o irmão tava chamando, eu tava escrevendo. Enquanto o Fábio tava falando, eu tava escrevendo. E quando eu tava cozinhando, eu tava escrevendo. E é assim, um tantinho de cada. Falei, Jesus, eu tenho até 7 horas pra fazer isso. Deu... Era mais ou menos umas 6h58. Aí acabei. Falei, Deus é bom, Deus é pontual. Bora lá. Marcos 10, 35. O tema é: Jesus ensina sobre servir a outros. Não vou falar muita coisa não, meu pastora. Já falei. E eu vou explicar para vocês porque eu estou compartilhando essa palavra, porque o Senhor me pediu. Talvez alguns vão entender porque viram. Já teve um spoiler aí na rede social. Jesus ensina sobre servir a outros. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados como o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos? Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É uma palavra muito forte, né? Primeiro que eu começo aqui a pensar sobre eles pedindo algo para Jesus. Meu Deus, como é que a gente consegue avaliar se a gente deve ou não receber aquilo de Jesus? É uma loucura. E aí esse texto me chamou porque eu tive uma experiência essa semana, que eu até falei na rede social da loja, porque eu fiz um post
Vou contar essa experiência antes para vocês entenderem um pouco e a gente discorrer no texto. E aí eu tava fazendo algo, fiz um vídeo e enviei para umas 3 amigas, não lembro a quantidade. E quando eu faço esse envio, não é para as pessoas postarem. Eu envio porque o Instagram entende que aquilo precisa... Ele aumenta o algoritmo e envia para mais pessoas. Eu não posso só fazer o vídeo e deixar ele lá parado. Eu preciso movimentar esse vídeo. E aí, quando eu enviei, depois de um tempo, eu vi que a página foi marcada na rede social dessas pessoas. E eu nem pedi. E elas repostaram um vídeo pra mim. Por algum motivo delas. Às vezes a gente não consegue enxergar o que a pessoa está sentindo. Se é bom ou se é ruim, mas o que eu entendo é que nesse caso foi muito bom. Porque elas se dispuseram a fazer algo por mim, sem receber nada em troca. Não de mim, mas o Senhor sabe do coração de cada um. E aquilo ficou assim, queimando meu coração, e eu passando por algumas coisas e relembrando algumas coisas. Para quem não sabe, volto a dizer, algumas pessoas já sabem, mas quem está na internet não conhece essa história. Eu trabalhei numa empresa há 15 anos. Durante 15 anos. Antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava na recepção do prédio. Antes. E quando eu estava na recepção do prédio, lá eu fiquei 8 meses. Foi um momento difícil porque meu pai estava doente. Eu estava muito desanimada. E aquele serviço estava me desanimando mais ainda. Porque eu ficava naquela recepção e eu não fazia praticamente nada. E aquilo me consumia, não fazer nada. Eu precisava ocupar minha mente para eu não ter que ficar só pensando naquela dificuldade ou aquilo que meu pai estava passando. E aí, quando eu estava ali, teve outras situações que me desanimaram mais ainda. Eu falei, Senhor, me tira daqui. Eu quero sair daqui. Primeiro que aqui não está me ajudando nada. Primeiro que aqui é como se já tivesse dado tempo, porque eu não aprendia mais nada. Eu só ficava ali praticamente parado fazendo acesso das pessoas. Mas foi uma porta que Deus abriu, foi muito, veio no momento certo. E depois eu saí, eu pedi demissão, saí, não tendo nada em vista e talvez no meu pior momento financeiro. Mas eu confiei, falei, Senhor, o Senhor tem algo. E eu creio. E eu fiz amizade ali no prédio, porque eu ficava na portaria. E aí eu fui lembrando de algumas pessoas também, que eu já tinha amizade. Eu falei, nossa, deixa eu ir dar tchau para essas pessoas. Aí eu falei pro meu chefe, eu posso ir lá na sala X dar tchau para essas pessoas? Ah, pode, não sei o quê. Aí eu telefonei e falei assim, meninas, vou passar aí que eu vou sair. E eu queria me despedir de vocês. Aí eu fui, me despedi e tudo, só me despedi. E fui para casa. Depois de um tempo eu falei, eu preciso arrumar outro emprego, tá? Eu fui atrás e consegui, a porta se abriu novamente. Enviei os documentos, tudo, passei na entrevista e tal. Ok. E aí, quando eu estava para ir entregar esses documentos para começar, eu recebi a ligação. De quem? Das meninas. E quando eu atendi o telefone, ela falou assim, Nath, nós temos uma vaga aqui, você se interessa? O que eu tive que fazer? Ligar o outro para ir para esse. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Ah, eu quero ir lá, né? Eu vou, seja o que Deus quiser. Primeiro que eu já perdi, porque eu não fui levar o documento. Entendeu? Eu falei que não ia, eu larguei, porque ele foi para outro. Só para fazer entrevista ainda para saber se ele ia passar. Que eu nem sabia. E aí fui entrevistada, tudo. Menina, naquele dia lá, eu tava com uma bota, tava comendo meu pé. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Já começou. O sacrifício já começou. E eu lá, né, querendo ser chique. E aí eu cheguei lá na entrevista, fiz a entrevista. Ela falou, você quer começar hoje? Aí eu, eita glória. Mas não posso. Porque eu preciso ir pra casa, vou organizar minhas coisas. Mas amanhã eu tô aqui. Ah, então tá bom, beleza. Aí eu peguei, fui pra casa, tal, e voltei. Depois desse dia, duraram 15 anos. Bastante tempo. Quando eu entrei na empresa, tinham 5 pessoas. Quando eu saí, tinham quase 70. A empresa cresceu. Aprendi muita coisa, glória a Deus por isso. E naquele momento, alguém me serviu. Por isso que a porta se abriu. E ali eu fiquei muito tempo. E nesse tempo, eu praticamente indiquei um pouco mais de uma pessoa por ano. Contado
indicados e não indicados indiretamente. Deram 11 pessoas. Aquilo estava no meu coração. Eu era assim, eu sou assim, é o meu jeito. Algumas pessoas foram não tão boas funcionárias, mas tudo bem, acontece, faz parte. É o risco que a gente corre do servir. A gente não pode olhar para esse lado e achar que nunca devemos fazer isso. Mas era o meu jeito, porque eu me senti tão honrada por Deus, que quando eu vi uma oportunidade, eu lembrava de alguém ligar para aquela pessoa. Quer vir? Quer fazer entrevista? Quer isso? Teve vezes que eu implorava para o meu chefe, dá uma chance. Aí a gente vê como vai ser, mas só dá uma chance, por favor. Eu tinha prazer em ver a porta se abrindo para aquelas pessoas. Eu tinha prazer, porque um dia abriram para mim. E eu, através da minha vida, eu pude abrir para elas. Então, quando eu fui passando o tempo, muita coisa aconteceu. E confesso para vocês que, não que isso não tenha resultado em nada. Resultou para Deus. Porque nós não podemos esperar honra dos homens. Vem através da forma que Deus quer. Eu não vou dizer que na maioria das vezes foi decepcionante, mas foi aquilo que eu fiz. E nós precisamos fazer aquilo que o Senhor coloca em nós. A nossa essência e a nossa forma de viver precisa ser parecida com Cristo. E confesso que depois que eu saí, quando eu estava na adaptação da saída, eu estava pensando e ficava, meu Deus, e a minha vez? Eu abri a porta para praticamente 11 pessoas, através da minha vida, porque Deus permitiu, e a minha vez? Cadê as pessoas? Era difícil para mim olhar para isso e tentar entender, mas a gente muitas vezes não vai poder entender. E aí quando, às vezes a gente vive umas coisas assim. Sabe quando... Eu tive uma reflexão esses dias, porque às vezes nós vivemos coisas, por exemplo, nós estamos aqui hoje porque o Senhor deu coragem e ousadia para os pastores começar lá na casa deles, viver algo com Deus e vir através do Senhor abrir esta porta. Então nós somos servidos porque alguém se dispôs a servir. Alguém ouviu a voz do Senhor e se dispôs a servir. Então quando uma outra porta se abrir para nós, através da Peregrinos, a gente precisa lembrar que foi a Peregrinos que abriu a porta. Entendeu? Então, é uma rede, é uma corrente. Algumas pessoas entraram naquele lugar porque quem começou foi a Natália. Quem estava lá na recepção daquele prédio foi a Natália. Foi a Natália que foi lá dar tchau para as meninas, entendeu? E fazer essa conexão. E o Senhor derramar essa capacidade para poder abrir a porta para outras pessoas. Mas algumas vezes não vão lembrar disso. Algumas vezes não vão lembrar que foi alguém que abriu a porta. Foi alguém que deu um passo para que outros pudessem viver. E ainda vão dizer, são muito bonzinhos. Ah, ela é muito boazinha. E não vai olhar com bons olhos. E tá tudo bem. Porque quem capacita, quem honra a gente é o Senhor. Então é dele que nós devemos esperar e é nele que as nossas expectativas devem estar depositadas. Senhor, eu agradeço até pelo momento de desonra que eu vivi. Senhor, eu quero que os meus irmãos entendam que a honra do Senhor, a dificuldade que às vezes o Senhor permite não tem a ver com a desonra do homem, mas que através das nossas vidas Jesus possa entrar na vida dessas pessoas. Amém. E elas possam aprender a ser gratas pelaquilo que elas estão vivendo, porque foi a oportunidade que uma pessoa teve lá atrás, foi a disposição que uma pessoa teve lá atrás em servir, em ouvir a voz do
Senhor, passar por momentos difíceis para que elas pudessem ser alcançadas. E a pregação nem começou. Glória. Aleluia! Tem 2 horas só, hein? 9:18, Jesus. E lendo toda essa mensagem que Jesus, como diz o tema aqui, Jesus ensina sobre servir. Ensinar, a gente passa por várias áreas de ensino da nossa vida. Quando Jesus ensina, ele é um professor. Quanta coisa ele nos ensina. Então, servir, primeiro você aprende, porque Jesus te ensinou. Então, quando a gente aprende a servir, a gente vai fazer conforme a vontade dele. É disso que nós vamos falar. E o tema dessa mensagem é servir como Cristo. Tracinho, o poder transformador do serviço. Como diz aqui a mensagem em Marcos 10:45, a mensagem principal: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Então, quando nós aprendemos a servir e a gente começa a ser usado para transformação, para cura, para abrir porta, nós entendemos e nós aprendemos o que Jesus quer nesse ministério, na nossa vida. E é com ele que nós vamos aprender, porque o serviço transforma. Quantas vezes vocês ministraram, vocês oraram, vocês foram usados e coisas foram transformadas? Porque vocês entenderam, nós entendemos o poder de servir como Cristo serviu. Jesus, sendo Deus, escolheu o caminho do serviço. E nós vamos escolher o quê? Só o caminho da honra? Não. Naquele momento, durante 15 anos, eu mais servi. É isso. Eu escolhi isso. Eu escolhi servir. Eu tinha lá meu salário para viver, mas nós entendemos que lugares que a gente passa, a gente vai precisar cumprir o propósito também. Não importa se é na faculdade, se é em casa, se é com a vizinha, se é na igreja. Você tem que servir. Não quero limitar essa mensagem somente a servir na igreja, porque só servir na igreja não é servir. Você tem que servir fora da igreja, em todo lugar que você passar. Depois eu te conto uma outra história, que é a história. Quanto mais servimos, mais parecidos ficamos com ele. O maior sinal da maturidade espiritual não é o quanto sabemos, mas o quanto servimos. Nessa caminhada nós aprendemos muita coisa, mas no fato de aprendermos muita coisa não é o suficiente só aprender, porque a gente vai precisar colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E quando nós aprendemos com o Senhor tudo aquilo que Ele foi e aquilo que Ele é, que é servir, nós precisamos fazer isso também. Nós entendemos que aprendemos, se Ele ensinou, a gente aprende. Ele é o professor e a gente é o aluno. O que o aluno faz depois que aprende? Coloca em prática. Nem começou. Coisas que o Senhor me chamou a atenção para essa mensagem sobre aquilo que eu vivi essa semana em relação a ser servido. Essa semana como que é? Que eu falei pra minha amiga, nossa, a gente tá... Ai, gente, esqueci a palavra. Ai, esqueci. Ganhadora, uma coisa assim que eu usei, mas depois eu lembro da mensagem e eu fui compartilhar isso com ela. Essa semana é nossa. Uma lição a ser seguida e praticada. A palavra diz: não cabe a mim, no entanto, dizer que se sentará à mesa à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Tiago e João, 2 dos discípulos mais próximos de Jesus. E eles pedem para se sentarem à direita e à esquerda dele, quando ele estiver em sua glória. Isso revela o desejo deles por uma posição de destaque, de honra. E muitas vezes a gente precisa entender que não é sobre o lugar que nós vamos estar. Nós não precisamos desejar isso. O Senhor vai colocar, se Ele olhar para nós e achar que nós devemos estar naquele lugar. Então vamos permanecer obedecendo, sendo ensinados, sendo transformados e servindo.
Jesus mostra que a posição no reino é designada por Deus e não conquistada por uma ambição. Lembra que eu falei lá que eu fiquei 15 anos? Não é um mérito da Natália dizer, eu indiquei 11 pessoas para estar lá. Não. Porque isso eu fiz por uma essência, por entender que servir é necessário. Mas honra ou qualquer outra coisa do tipo é com o Senhor. É Ele que vai olhar para mim e para vocês e dizer, é aqui que vocês devem estar, ou é ali que vocês devem estar. Então é nele que nós devemos esperar neste lugar. Não é de um líder que não seja Deus. E pode até acontecer, o Senhor vai usar essas pessoas para mostrar o nosso valor, para direcionar a gente e para ser honrado também. Faz parte, aqui na terra nós viveremos essas honras. Jesus mostra que a posição do reino é designada por Deus e não conquistada por ambição ou pelos homens. Ou seja, o reino de Deus não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem está pronto para servir. E certamente Deus tem um ótimo lugar, mas que só Ele pode oferecer. Só Ele pode dizer. Aleluias. E como eu estava falando, esse é um exemplo, eu anotei aqui para dar esse exemplo da empresa. Eu não poderia esperar dessa situação em si, ou daquelas pessoas. Eu fiz o que tinha que ser feito. O que vem depois, é só Jesus sabe. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Façam o que tem que ser feito. Deixa Jesus mostrar para vocês o que eles têm reservado. O lugar preparado. Não precisa pedir para Ele, Senhor, eu quero chegar naquele lugar. Mas, Senhor, eu quero viver os seus propósitos para que o Senhor me coloque no devido lugar. Para que o Senhor me leve para o devido lugar. Aleluia. Porque quando nós escolhemos esse lugar, poderemos nos frustrar muitas vezes. E algumas vezes acontece isso. A gente escolhe um lugar e somos frustrados. A gente se frustra. Porque a gente não deixou e não permitiu o Senhor levar. Porque às vezes olhamos para nós e falamos assim, eu servi, eu fiz, então eu mereço. Não. Quem disse a gente merece ou não é o Senhor. Não cabe a nós olhar para Deus e falar, Senhor, eu mereço isso, eu mereço aquilo. É claro que às vezes a gente se sente mal por certas situações. Inclusive foi uma das frases que eu usei esses dias. Eu falei, Senhor, eu não mereço isso. Essa foi a minha fala. Porque eu estava num momento de desespero. Mas, será que eu não mereço? Provavelmente sim. Será que essa é a situação que o Senhor quer na minha vida para me mostrar algo? Para me revelar algo? Para que a gente cresça em algo? Para que a gente seja transformado em algo? Porque o que eu vejo nesse momento, por tudo que eu tenho passado, que eu tenho vivido, é sobre um ensino. É sobre viver na dependência do Senhor. É sobre confiar mais, ter mais fé. Enquanto eu sirvo sem ver aquilo que eu gostaria de estar vivendo, o Senhor está vendo. O Senhor está movendo, o Senhor está fazendo. É Ele que vai olhar e falar se eu mereço ou não. Se Ele vai entregar ou não. E amém por isso. Em tudo dai graças. A gratidão deve existir em quem serve e quem é servido. E eu estava falando aqui, coloquei esse tema, esse tópico, aliás, por conta de lembrar de que talvez algumas pessoas que receberam a porta aberta não tenham esse sentimento de gratidão. Mas eu oro para que ela manifeste a gratidão sobre a vida dela. Porque é necessário. A gratidão é do Senhor. A gente manifesta o amor dele através da gratidão. Amém. Os nossos agradecimentos através da gratidão é necessário. Então, quanto também nós servimos, também devemos ser gratos. Porque às vezes a gente vai servir no pior momento da nossa vida. Então precisamos ser gratos também neste momento. Glória a Deus. Também nessa situação. Louvado seja o teu nome. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18
vai dizer e confirmar essa mensagem. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem serve com gratidão, serve com alegria. Quem é servido e reconhece o serviço do outro, manifesta a humildade e honra aqui na terra. Sem servir, o reino não avança. A palavra de Deus não é manifestada. Os ensinamentos de Jesus não são aplicados. Então nós precisamos servir. Isso precisa ser uma base definitiva de entender que nós não precisamos receber para poder fazer. Nós fazemos para depois receber. E se for da vontade de Deus. Porque se não for, em tudo dá graça. Coloquemos na mão do Senhor. Aleluia. Tá vendo esse vestido aqui? Gostaram? Sim, é um vestido novo. Papai me deu. Papai me deu esse vestido. É assim que eu vejo. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai ser desonrado. Mas o Senhor usa outras pessoas para honrar a nossa vida. Através de um vestido. Esse vestido eu queria muito. Mas ele era caro. Denise está me ouvindo? Caro não. O investimento era alto. Eu não podia investir. Então eu fui trabalhar na sexta e no sábado. Porque o Senhor abriu essa porta. Através da vida da Denise, uma mulher de Deus. Uma mulher que inspira. Só de olhar para ela lá, fazendo o serviço dela, ela me inspira. Porque para ela não tem momento certo para servir. Ela simplesmente serve. Ela faz do jeito dela. Ela não está no púlpito. Ela não está 24 horas dentro de uma igreja. Mas ela serve. Ela é uma mulher de Deus. Nós podemos ver isso sobre a vida dela. Então quando eu fui lá, experimentei esse vestido, vi que estava na promoção. Mas ainda era... o investimento era alto. E aí a gente vai, quando a gente começa a aparecer, a gente precisa ir em alguns lugares, a gente vai precisando trocar nos investimentos, comprar umas coisinhas novas. Senhor da vitória, Senhor, prospera nós pra gente finalizar o carrinho da Shein, as biju da Shein, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu conheces nossos corações. E aí, eu fui lá experimentar, porque eu fiz só por curiosidade, pra ver como ficava. Aí eu saí do provador. Que a loja estava tranquila. Eu falei, ai gente, nossa, fica muito legal isso aqui. Você gostou? Eu falei, nossa, esse é meu queridinho. Toda vez que posto esse vestido, eu fico assim, ah, me ajuda. Pensando comigo, não faz pra ela. É seu. Eu falei, hã? Eu falei, é seu. Pra você, eu te dou de presente. Eu falei, não tá certo isso. Eu falei, não posso, eu quero pagar. Como eu ia dizer pra você, eu já vim vender uns óculos aqui pra esse vestido. Eu falei, mas tudo certo. Eu vim pra cá, eu vim pra comprar, Deus. Por quê? Me ajuda, tira isso de mim. Eu preciso receber o dinheiro do óculos pra pagar os investimentos do óculos e pra comprar roupa. Mas o Senhor honra a gente. E entenda uma coisa. Quando chegar o momento de ser honrado, não negue. Aceite. Amém. Porque se eu falasse não, sabe o que eu ia tava falando? Deus, precisa não, quero não. O Senhor moveu aqui esse momento, eu sei disso, mas não dá. Talvez o meu ego, o meu orgulho, qualquer outra coisa, não iria aceitar. Mas eu preciso lembrar que um dia eu servi. E um dia eu vou ser servida. A porta foi aberta, eu estava lá vendendo, não tem custo de nada. Ela abre a porta, ela divide o financeiro dela comigo. Porque quando uma pessoa entra, talvez ela vai deixar de comprar uma brusinha para comprar um óculos. Entendeu? Não é qualquer pessoa que faz isso, a gente sabe disso. Mas o Senhor prepara essas pessoas para honrar a nossa vida. E tantas outras, cada uma vai honrar de um jeito. Uma orando, a outra repostando, a outra intercedendo, a outra dando um vestido. É assim. Por quê? Porque é o jeito que o Senhor faz para nos honrar. Os momentos e tudo aquilo que a gente serviu vai ter muita honra. É assim que Ele faz. É o jeito dele. Então eu
preciso ser grata pelo vestido, porque foi a forma que o Senhor quis me honrar e me deixar alegre naquele momento. Mulher gosta de comprar e ter as coisinhas. Quer deixar ela alegre? Dá uns negocinhos pra ela. Entendeu? Dá as blusinhas pra ela, dá perfume. Gente, tem coisa assim baratinha. Umas coisinhas na Shein de R$10. Presenteia. A esposa, mulher, vai. Tá fugindo do texto. Tá não. Escuta aí. Aprenda a honrar quem merece honra. Aleluia. É Jesus. E um dos exemplos importantes, aquele que, né, que ninguém esquece essa passagem, é quando Jesus lava os pés dos discípulos em João 3:5. Pedro não queria ser servido, mas Jesus ensina que ser servido por ele era necessário e que depois disso os discípulos deveriam fazer o mesmo. E aquele momento ai, não, Jesus, eu sempre servi. Não vou aceitar, não. Não, o Senhor vai ensinar a gente a ser servido também. Eu precisei ser tratada nessa área, porque eu achava que tudo que todo mundo queria me dar era injusto. Eu estava tirando da pessoa, sabe? Eu estava... Não sei, pra mim era muito estranho, porque por muito tempo eu fiz muita coisa para as pessoas. Eu achava aquela coisa mais normal, movimentava o mundo, saía, lembra? Chá de bebê da mim? Tal, minha amiga não podia fazer um chá de bebê, aquela coisa toda, e eu semana toda correndo, não, vou fazer um chá de bebê pra ela, vamos isso, vamos aquilo, eu cansada, tal, aquela loucura. Quando foi ver, já tinha um grupo com um monte de gente ajudando, era uma loucura. Foi Deus, foi aquilo que eu senti no meu coração de fazer, eu quis servir naquele momento. Faz parte, é assim, a gente serve e um dia a gente é servido. É assim que o Senhor faz. Outro ponto, servir abre portas e gera honra. Aquele que me serve, lá em João 12:26 vai dizer, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Servir é honrar os ensinamentos de Jesus, é dizer e mostrar a Ele que somos gratos pela disposição em termos servido e ainda continuar fazendo isso. Porque o Senhor nos serviu, Ele nos ensinou a servir, Ele fez, Ele continua fazendo. Ele continua a servir, para Ele não tem limites. É olharmos para Jesus e dizer, Tu és meu bom professor, eu estou aplicando essa lição e continuarei fazendo em mim, através de mim e para Ti. Quando nós estamos servindo, estamos agradando o coração de Deus, porque foi uma das coisas que Ele mais fez. Foi servir, foi ensinar, foi ser até repetitivo. Não deixe que as coisas ruins ou as decepções, as frustrações, façam achar que servir não vale mais a pena. Porque ainda vale a pena. É necessário para o reino avançar, para as pessoas serem alcançadas, para os corações serem aquecidos. Porque às vezes quando você vai simplesmente só dar um abraço ou vai levar uma flor, lembrei de um momento que eu recebi uma flor um dia. Gente, a caminhada do empreendedor é difícil, né, Sérgio? Pastor, você não sabe, não é? Difícil, a gente vive pela fé. A gente vive pela fé. E amém, Jesus, porque essa é a experiência que Deus nos deu. E vai. Entendeu? Então, eu tava falando da flor. Quando eu estava passando por um momento difícil, eu fui visitar, acho que eu falei desse assunto, já não me lembro. Fui visitar uns amigos e ali o Senhor preparou, mais uma vez eu fui honrada. Ela veio com flores no final do encontro. A gente só foi jantar. A gente foi servir aquele dia. Servir a eles, mas eu não sabia que aquelas flores estavam me esperando. E ela me entregou flores. Disse que o Senhor pediu para entregar. E eram lírios. Por quê? Porque ele alimenta até os lírios do campo. E não vai fazer com a gente. Essa foi a mensagem que o Senhor usou aquela minha amiga naquele momento. Para quê? Para que eu fosse servida. Foi um ato de serviço. Ela entregou o tempo dela. Ela foi lá, comprou, ouviu a voz do Senhor e me entregou. Então sejamos gratos pelas pessoas que têm disposição para fazer algo por nós. Em amor. Amém. E que nós sejamos essas pessoas também. Porque às vezes não, o que eu tenho sentido, existe uma frieza muito grande, onde tudo ficou comum. Ah, se você vai para lá, vou para cá, beijo, tchau. Não. Precisamos estar sensíveis para entender o momento de servir.
vez eu digo, não estou falando servir na nossa igreja somente, ir além. É dessa forma que o Senhor conhece, que as pessoas conhecem a palavra de Deus. O agir de Deus, ele precisa se manifestar através das nossas vidas. Estamos acabando. Deus honra os que servem com o coração. O serviço é a chave espiritual para portas que o orgulho nunca abriria. Exemplo, José do Egito, servindo na prisão, foi notado e promovido. Lembra quando a gente estava aqui falando que Deus coloca na posição que Ele quer, no lugar que Ele quer? Assim, enquanto isso a gente vai fazendo. Porque se a gente permitir deixar que o orgulho tome conta de nós, a gente nunca mais vai querer servir. Porque o orgulho, ele barra isso. Ele trava isso. O orgulho, ele esfria a gente. A gente não consegue olhar para as coisas com o olhar de Cristo, com a vontade de Cristo, como Cristo faria. A gente acha que tudo aquilo é comum. Ah, fulano está passando por isso, amém, glória a Deus, beijo, tchau. Não funciona assim. Temos que orar. Temos que fazer algo. Temos que servir. Temos que ouvir. Temos que aconselhar. Continuemos fazendo a vontade de Deus em servir. Que o serviço em Cristo Jesus, esse desejo dele sobre as nossas vidas, não seja paralisado. Não seja esquecido. Precisamos sentir prazer em servir. Amém. Prazer. Servir gera transformação e cura. Quando servimos com empatia e compaixão, curamos e somos curados. O serviço nos tira do egoísmo e nos posiciona no amor de Cristo. A transformação começa no coração de quem serve e se sente a quem é servido. Por isso que é importante, quando a gente olha, tem esse olhar de compaixão, de empatia, com a sensibilidade espiritual do serviço como Cristo fez, nós podemos trazer transformação e gerar cura. Se nós não manifestarmos o poder do servir, essas pessoas não vão receber coisas que Deus quer fazer. Porque se não fizermos, quem é que vai fazer? Vocês não foram lá ontem? Como é que o rapaz estava? Com o cachorro e com o gato. Não que não seja uma boa companhia, eu gosto de gatinho, adoro. Mas se vocês precisaram ir servir, vocês entenderam isso por servir. O que isso impactou? O que Deus queria que impactasse, o que Deus queria fazer. E assim o reino avança. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma oração. Creio que a glória de Deus se manifestou de alguma forma, porque servir é isso. Servir é uma missão e não uma obrigação. Essa é uma parte que fala muito comigo. Porque tem muita gente servindo, esperando algo em troca. Tem muita gente entendendo que isso não é uma missão, é uma obrigação. Eu faço porque eu quero muito receber algo em troca. Porque eu quero muito receber uma bênção. Eu quero muito receber uma posição no lugar que eu estou. Eu quero muito ser honrada em público. Não. Servir é uma missão. E às vezes essa missão vai ser no secreto. Ninguém vai te ver. Ninguém vai ficar sabendo daquilo que você fez. Cada um, em 1 Pedro 4,10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O Senhor vai entregar um dom para cada um, então administre esse dom. Dentro desse dom você precisa entender que todos eles é sobre servir. Evangelizar é servir, ministrar é servir, interceder é servir. Ministério infantil é servir. O ministério dos cuidados da igreja é servir. Está cada um servindo, mas é preciso administrar a maneira que estamos servindo, porque não é uma obrigação, é uma missão. Aleluia. Eu não posso vir fazer algo, fazer uma palavra, ministrar, ouvir a voz do Senhor, achando que eu vou sair daqui recebendo tudo que eu quero. Não vou.
talvez a gente vai fazer isso por muito tempo e muitas coisas a gente não vai ver no tempo que nós gostaríamos, a resposta que nós gostaríamos. Por isso que às vezes bate o desespero. Mas não esqueça, é o Senhor que derramou este dom sobre cada um de nós. Então, se Ele derramou este dom, Ele é fiel para nos capacitar, fortalecer, para que a gente possa continuar até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos capacitou com dons para benefício de outros. O serviço é o propósito de todo dom espiritual. Eu não sirvo porque sou boazinha. Eu sirvo para o cumprimento de uma missão. Eu não sirvo porque espero algo em troca. Eu sirvo porque cumpro o ensinamento de Jesus. Eu não sirvo para ser vista. Eu sirvo porque eu preciso me tornar parecida com Jesus. Amém. Servir é viver como Cristo viveu. Já estamos indo para o final. Quando servimos com gratidão, humildade e amor, atraímos a presença de Deus. Isso é o mais importante. Servir transforma ambientes, cura corações, abre caminhos e molda o nosso caráter todos os dias. Não servimos para receber algo em troca, mas porque já recebemos tudo o que Cristo pode oferecer. Irmãos, não deixemos as frustrações, como falei aqui, eu vou repetir. Não deixemos a frustração nem a correria do dia a dia nos fazer sentir desprazer em servir alguém. Doe um pouco do seu tempo, mas não murmure por isso. Não ache que não fazer nada por alguém é normal. Vamos fazer e viver para estar neste lugar que Deus falou. Um lugar para aqueles que foram preparados. Então que sejamos preparados aqui para podermos estar com Jesus. Amém. Esse é o lugar que nós precisamos ansiar, mas para chegar nós temos que servir e servir com amor. Com obrigação não, com amor. Então hoje pergunte a Deus: Senhor, quem o Senhor quer que eu sirva hoje? E lembre-se, o céu valoriza o serviço secreto mais do que o aplauso em público. Senhor, faça a sua vontade. Eu finalizo aqui essa ministração orando. E depois quero orar por um irmão, uma pessoa específica. Gostaria que vocês me ajudassem nessa oração. Eu quero gravar essa oração e enviar para essa pessoa. E depois eu vou explicar o porquê que nós iremos orar por ela. Senhor, finalizo essa ministração, Pai. Obrigada pelo aquilo que o Senhor falou, pelo aquilo que o Senhor está nos ensinando. E nos ensina a amar o servir. Nos ensina a sentir prazer por este serviço. Nos ensina, Pai, aquilo que ainda não aprendemos. Queremos servir para transformar, para curar, para abrir portas, Senhor. Que a gente possa ser essa ferramenta. Que o Senhor venha honrar da maneira que o Senhor deseja, que o Senhor quer, como o Senhor quiser fazer. Aleluia. Coloque a gente no lugar que o Senhor escolher. Que a gente não venha olhar com desprazer, porque ainda não estamos vendo as coisas acontecerem. Porque ainda não estamos pisando nos lugares que gostaríamos, Senhor. Faça isso sobre a minha vida. Faça isso na vida dos meus irmãos. Faça isso neste ministério, Pai. Faça isso nessas pessoas que precisam entender e ser gratas que um dia elas foram servidas e um dia elas precisam servir, mas com humildade, Senhor, com amor e não com soberba. Em nome do Senhor Jesus, nos abate, nos humilha, Senhor, nesta noite, para que a gente possa entender que servir é além de fazer algo, é além de mostrar algo. Nos levanta, nos capacita, fortalece, troca as nossas vestes, Senhor, para que a gente entre neste lugar, Senhor, de humildade e de sentir prazer em servir e ser parecido contigo, Pai. Obrigada mais uma vez, Senhor. Nos abençoe hoje. Derrama sobre nós o que há de melhor em Ti. Tira de nós aquilo que não te pertence. Faça algo poderoso através das nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, para que o Seu nome
continua no trono, que é o leão de Judá. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o leão de Judá. O Senhor faz coisas impossíveis. Aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor pode fazer. E em seu nome nós iremos clamar, nós iremos orar, nós iremos à frente servindo e fazendo aquilo que o Senhor irá pedir para cada um de nós. Senhor, apura os nossos dons, faça a gente administrar, Deus, os nossos dons, derramar nos devidos lugares, usar no devido tempo, Senhor, e da sua maneira, Pai. Obrigada, Jesus. Glórias a Deus. Essa noite eu gostaria de levantar um clamor por um irmão que está enfermo. Eu não conheço esse irmão e eu não preciso conhecer para orar por ele. Amém. Glória a Deus. Eu recebi uma mensagem da minha amiga e esse irmão, ele entrou na igreja que nós congregávamos. E ela fala muito bem desse casal. E eu vi algo específico sobre a vida deles, mesmo não conhecendo eles. Me fez lembrar de algumas coisas. E ela fala muito bem, porque eles servem muito bem. Porque eles amam a Deus. Então é muito importante a gente ouvir essas coisas, porque o Senhor levanta os remanescentes. Tem alguns lugares que fica aquela... Não tenho uma palavra para dizer, mas parece até que a sua frieza toma conta, mas o Senhor traz pessoas. E ela sempre fala desse casal. E eu fico feliz porque ela tem a eles e ela encontrou remanescentes. E glória a Deus por isso. E eu vou ler a mensagem que ela me mandou, da esposa do Micael, que se chama Nayara. O Micael está internado, ele tem câncer. E ele já se submeteu a quimioterapias, já fez outras cirurgias, mas ele voltou novamente. Ela escreveu: paz, gente. O Mica chegou no quarto agora. A cirurgia em si foi muito bem. Porém, eles viram muitas coisas, muito líquido na parte do intestino e pontos de câncer. Muito avançado. Mesmo que a medicina já falou, se ele começar a fazer a quimioterapia, fazer somente para causar menos dor. Vou falar para vocês que essa doença dele tem desafiado mesmo a minha fé e a minha convicção no Deus que eu tanto prego. Mas não podia ser diferente. Temos vivido milagres, sim. Mas como todo milagre e geração da promessa dói demais, né? Mas é isso. Continuo me mantendo firme e constante, independente do que vai acontecer. Porque eu confio e tenho plena convicção de que Ele pode fazer. Mas se Ele não fizer, mesmo assim, Ele continua sendo meu Deus. O que nos resta, meus irmãos, é orar e que Ele cumpra na vida do Micael o seu propósito. E sabemos que a última palavra é dele. Aleluia. Eu quero orar pelo Micael. Nós vamos orar pelo Micael. Amém. Levantar um clamor sobre a vida dele. Eu não conheço o Micael, mas o Senhor conhece. E o Senhor é um Deus que já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões. Sim, Pai. E nesta noite nós levantaremos um clamor, porque ainda a gente crê que os milagres acontecem. Sim, Senhor. E que nós somos ferramenta Nós cremos, para que Senhor. isso aconteça. Nós O cremos. Senhor derramou sobre nós. Aleluia. E derrama poder também, para que a gente possa interceder e orar pelos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Assim como tantas pessoas precisam de uma cura, o Micael precisa. Sim, Deus. Nós oraremos por ele, mas eu creio que essa oração se escorrerá sobre outras vidas também. Em nome do Senhor Jesus. Porque assim a gente ora, como nós vamos orar agora pelo Micael, aquele que a gente não conhece. Amém, Senhor Deus. Que essa oração seja alcançada a vida
de outras pessoas Aleluia. que precisam receber a Sim, cura, Senhor. que precisam nome receber do Senhor este bálsamo e o sangue novo. Aleluia. Micael, ouça essa oração. Em nome de Jesus. Nós, da Peregrinos, Aleluia. oramos pela sua vida. Aleluia. Nós nos compadecemos Ser nesta encontrado noite pelo Senhor. e clamamos pelo Na Senhor autoridade do nome para de que Ele venha Jesus. fazer a vontade Troca, dEle, Senhor, a fazendo ou não, Ele é Deus, mas nós iremos orar para que você seja curado, Micael. Em nome do Senhor. Receba o poder de Deus, Receba a receba cura. a nossa Receba o intercessão. encontro. Senhor, nós levantamos um clamor que seja, Toca Senhor, sobre o Micael agora, alcançado Pai. o céu nesta nome noite. do Senhor, Senhor Jesus Cristo. faça a sua vontade, Nós oramos, Pai. Senhor. Toca, Senhor, no organismo do Micael. O Senhor pode Toca, fazer. Senhor, Se o tirando Senhor esses quiser, pontos Pai. de câncer, O Senhor tirando pode esse fazer. líquido, Ora, Senhor. barro, Capacita os yanda, médicos, Pai, para fazer algo poderoso também, Aleluia. aquilo que a gente não consegue. Sim, Deus. Capacita cada um em oração, Senhor na Jesus. medicina, Toca, Pai. Senhor. Em nome do Senhor, Vai nós visitando, cremos, Senhor, que Tu és visitando as fiel para células, ó cumprir, para fazer coisas poderosas ainda. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor permanece fazendo. E nós acreditamos que é possível que o Micael seja curado. Em nome do Senhor Jesus. Pai, faça a sua Ser vontade curado, sobre a Micael. vida do Micael. Ser encontrado, Vai Micael. agora, Senhor, sobre aquele lugar, sobre aquele leito, Pai. Senhor, poder de restaura glória. a saúde do Micael. Pai, nós não aceitamos o câncer sobre a vida do Micael. Nós não aceitamos. Aleluia. Toca sobre o Micael. Arrancado, seja Toca sobre os tirado. enfermos. Senhor, em nome de Jesus, traga o Micael, Senhor, sarado, Pai. Faça aquilo que o Senhor deseja. Faça Aleluia. aquilo que o Senhor quer. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que, fazendo ou não, continua sendo Deus. Mas a nossa oração esta noite é para que o Micael seja curado. É para que a família toda seja restaurada, reavivada, Senhor. Pai, cuida da esposa do Micael, da Nayara. Conforta o coração dela. Sim, Pai. Tira a nome de ansiedade. Jesus, Pai, tira, Senhor, tira, Pai, a preocupação paz, em nome do Senhor traz a paz que Jesus. excede entendimento, Capacita Pai. essa mulher, fortalece essa Nome mulher, de que ela seja levantada cada vez Recebe mais, o bálsamo Senhor, sobre para a cumprir alma. o teu Recebe o bálsamo propósito, da para cura. entender que o propósito Em do nome do Senhor Senhor é Jesus maior Cristo. do que todas as coisas. Sim, Deus. E Ele, o Deus, Tu és, Pai. poderoso, Tu és poderoso. o leão de Judá, Sim, é Deus. nele que nós Traz cremos. É respostas, o rei que ainda está no trono. Permanece lá, restaurando, curando, transformando, para fazer infinitamente Para a mais glória do do que teu santo pedimos nome, Pai. ou imaginamos. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Micael, receba a oração Aleluia. deste ministério. Em Receba a nome oração do povo da Peregrinos. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigada, papai. Aleluia. Ser adorado, Jesus. Servimos. Continuemos servindo, porque o reino avança. A cura chega e a transformação também. Amém. Em nome Obrigada, de Jesus. Finalizo com muita gratidão no meu coração. Obrigada, Pai. Manso e humilde, aceito-se a mesa. Nós te amamos, Jesus. Nos ensine a servir, Deus. Oh, Jesus.